os vereadores aqui presentes. Então, declaro aberta a audiência pública virtual solicitada pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, cujo objetivo é discutir o projeto de lei 006/2021 dos vereadores Rodrigo Andrade, Nardi Francisco de Souza Arruda e Matson Luiz Sé, que revoga o inciso 6º do artigo 31 da Lei Ordinária 1605, 17 de abril de 1985. A redação dada pela Lei número 1812, de 13 de outubro de 1987. A alteração de qualquer área deve observar alguns requisitos, procedimentos legais com observância na gestão democrática, por meio de participação da população, associação e representativas por vários segmentos da comunidade, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, conforme estabelece o inciso 2 do artigo 2º do Estatuto das Cidades. Portanto, aplica-se para este caso, ao melhor entendimento, o disposto do artigo 43 do Estatuto da Cidade, que prevê a existência de debates, audiências e consultas públicas. Inciso 2. Para garantir a gestão democrática da cidade, devendo a população ser ouvida antes da aprovação deste projeto de lei. Aliás, conforme já salientando, todas as alterações do plano diretor foram ou devem ser examinadas, discutidas e aprovadas com a participação da sociedade, como se observa com a leitura do artigo 40 do Estatuto das Cidades. Então, aqui eu vou citar o artigo 40, né, conforme a gente falou, não vou fazer a leitura do mesmo. Vou seguir aqui. Por conta disso, sendo realizada esta audiência pública virtual, com a participação da sociedade civil organizada, autoridades municipais e Ministério Público, conforme comprova o edital de convocação, publicação do edital, convocação no Diário Oficial do Município, em jornal de circulação, no site e na Câmara Municipal de São José. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que a audiência pública virtual será presidida por mim, vereador Matson Luiz Sé, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, e conduzida da seguinte maneira. A audiência pública virtual será composta pelas seguintes autoridades: pelo representante do Ministério Público, doutora Márcia Aguiar Arende, digníssima promotora de Justiça da 8ª Promotoria da Comarca de São José, Santa Catarina, pelo representante do Ministério Público, doutor Raul de Araújo Santos Neto, digníssimo promotor da 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de São José, Santa Catarina, pelo secretário de Serviços Públicos, representado pelo secretário adjunto Michael Pedro Rosanelli, pela superintendente municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Gabriela Brasil dos Anjos, pelo secretário adjunto da Casa Civil, senhor Júnior Spies. Agradecer também a presença aqui do vereador Rodrigo Andrade, vereador Constâncio Neto, vereador Nardir Arruda, e agradecer já, né, acompanha aqui na tela a assessoria, as pessoas desta casa, os servidores, pela organização desta audiência pública. Cumprimentar aqui já na tela, vejo o promotor, doutor Raul, muito obrigado pela aceitar o convite, pela participação. Vejo também já em tela o senhor Antônio Moser, que representa aqui na tela, tem uma travadinha aqui na tela, se alguém puder me assessorar aqui, né? E então, presencialmente já citei aqui, vamos aguardar mais, aqui já entrou o senhor Alan também, né? Então, devagarinho as pessoas estão se conectando aí para essa sessão. Então, a gente vai seguir, né, da seguinte maneira. O vereador Rodrigo, né, fará a apresentação da audiência com relação à pauta, que é a revogação do inciso 6º do artigo 31. O secretário Michael também, Gabriela Banjos, Júnior Spitz, então tem direito à palavra, né, a colocação, qualquer situação. Gabriela também, né? E as pessoas que estão em ambiente virtual, sempre que quiserem se manifestar para alguma fala, é só se posicionar, que eu estarei à disposição para liberar a fala de uma forma organizada e ordenada, até para um bom entendimento da fala de todos. No mais, né, saiu como é que está a tela aqui, agora saiu aqui a minha tela, não estou acompanhando. Eu queria só que conectasse aqui, já liberou aqui, já mantém aqui, doutor Marcelo, da TI, está ali. Tá, ok, pode... a doutora Márcia conseguisse ver se ela está conseguindo conectar, antes da gente iniciar a apresentação. Só um segundo, peço
Ambiente virtual para mim, é uma novidade, audiência pública no ambiente virtual, né? Então a gente tá. Tá, a doutora Márcia vai agora se conectar. Doutor Raul, tudo bem? Tranquilo? Tá ouvindo direitinho? Tudo certo? Senhor Antônio, tudo tranquilo? Tá ouvindo bem? Vamos ver quem mais. Doutora Márcia já conectou, tá conectando. Só mais um segundo aqui, a gente já dá. Doutora Márcia está finalizando aqui a conexão. Daí a gente dará início à apresentação do vereador Rodrigo Andrade, que fará uma explanação do projeto. Doutora Márcia, ok? Som, tá certinho aí, doutora Márcia? Tá nos ouvindo bem? Tá caindo a conexão. Tem também, estamos aguardando a senhora Patrícia Figueiredo, o senhor Antônio Moser representa o Conselho Regional de Corretores, o senhor Marcos Aurélio, do Sinduscom, ainda não conectou, o senhor Rafael Assis, representado pela doutor Alain Dalla Soares, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São José, o senhor Carlos Alberto Xavier Quita, representado pelo engenheiro Túlio Maciel, diretor do CREA São José. Então, vou liberar os trabalhos aqui para o senhor vereador Rodrigo Andrade, cumprimentando a todos presentes, mais uma vez, que estão ingressando em ambiente virtual. Muito obrigado pela presença, já nominei os senhores. Então, convido o vereador Rodrigo para que faça a explanação com relação ao projeto de lei 006/2021. Por favor, vereador Rodrigo. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente desta audiência pública, nove vereadores, os representantes da Prefeitura, representantes do Ministério Público também, doutora Márcia e doutor Raul, e a todos os outros representantes das outras entidades e a comunidade que nos ouve pelos canais da TV Câmara. A presente audiência eu vou apresentar aqui, eu junto com o vereador Nardi e o vereador Matson, fizemos a proposição desse projeto de lei. Então, eu vou fazer uma explanação aqui do como essa questão da área de marinha, né, dos terrenos de marinha aqui na nossa cidade. Pode passar, Márcia. A situação atual hoje, o nosso plano diretor de 85, ele diz que o quê? Ele considera a área de marinha, no seu inciso 6, os terrenos de marinha, calculados de 33 metros a partir da pré-mar, exceto os terrenos incluídos no artigo 165, inciso 1º. Até vale destacar que esse artigo 165, inciso 1º, ele fala dos terrenos constituídos antes do plano diretor de 85, que também já é algo errado. Então, o direito de propriedade do sujeito já está sendo ferido aí. Se ele tem um terreno antes de 85 constituído na prefeitura ou pela SPU, ele teria o direito de ocupar, né? E o plano diretor, na época, fez essa alteração. Pode passar, Márcia. Nós fizemos também um levantamento de toda a costa da nossa cidade, né? Tanto a parte sul quanto a parte norte. Nós temos aproximadamente 15 quilômetros de costa, né? Então, visando compreender o tamanho do impacto de tal regramento na cidade de São José, buscando dados e mapas que sirvam de subsídio de informação para análise dos participantes da audiência pública. A seguir, os mapas cartográficos do impacto. Na linha azul, que vocês vão ver nos mapas que eu vou apresentar, linha do pré-mar médio, né? Que então é aquela linha que em 1833 foi definido pela União como a linha pré-mar daquela maré mais alta que teve aquela época, né? Que até hoje é utilizado. E a linha vermelha seria da pré-mar 33 metros para frente, que é a área do terreno de marinha. Pode passar. Essa aqui é um retrato da nossa ponta de baixo, tá? Então, para vocês terem ideia, a quantidade de imóveis que são atingidos só nessa foto,
Então, nós temos toda a extensão da Rua Assis Brasil. Então, hoje, o município, né, com o passar dos anos, deixou que essas construções fossem feitas, ocupadas, muitas com licenciamento, com habites, e mesmo depois do plano de 85 aprovado, foi-se mantida essas construções. Nós temos diversos empreendimentos em toda a costa do município e o município não observava essa questão da APP de Marinha, que é um instrumento que sequer é usado no nosso Código Florestal. Pode passar, Márcia. Esse aqui é um retrato também do nosso centro histórico, para vocês terem ideia. Prédio da Prefeitura, prédio da Câmara de Vereadores, unidade de saúde, tudo incluso dentro dessa área que o município diz que é uma APP. Então, nós temos diversas construções, não só habitações, mas também comércios e serviços inclusos nessa área. Pode passar, querido. Aqui também mais um panorama da Praia Comprida, Cobrasol e Campinas. Se vocês observarem na nossa beira-mar, ali bem atrás da Presidente Kennedy, a quantidade de imóveis que tem incluídos dentro desse regramento. Que tem atividade econômica, que já teve um bom desenvolvimento imobiliário também nessa região, aqui na própria, próxima à prefeitura. Então, para vocês terem ideia aqui, porque a gente já passou o centro histórico, os nossos museus, toda aquela parte histórica de São José está dentro dessa linha de praia-mar, que é a APP da Terra de Marinha. Pode passar, querido. Aqui também é um retrato da divisa de São José com Florianópolis, na parte de Barreiros. Então, toda a extensão da Leoberto Leal está dentro desse regramento. Pode passar. Parte de Barreiros também, né, até o cemitério, né, passando ali próximo ao cemitério, também é o mesmo perfil. Toda a Rua Velha de Barreiros, que é a Rua Heriberto Wills, também está dentro desse regramento. E todas essas áreas ocupadas há muitos anos. Pode passar. Serraria, esse é o último tópico, a Serraria, até a divisa com o município de Biguaçu. Esse mapa eu peguei, que é de toda a linha pré-mar do estado de Santa Catarina. Então eu consegui tirar print dessas telas, né, para poder apresentar. Então, para nós vermos a quantidade de imóveis, eu não consigo calcular a quantidade, mas são centenas, se não for se for milhares de imóveis inclusos. Fora os edifícios com apartamentos, com os prédios comerciais que estão inclusos dentro desse regramento. Pode passar. Impacto na cidade. Percebe-se que o impacto dessa legislação é direto em centenas de terrenos da cidade, inclusive em unidades já edificadas, tais como prédios da administração do município, Câmara de Vereadores, prédios federais como o INCRA, a Justiça do Trabalho, unidades de saúde, tanto no Goiabal, que é na parte de Serraria, quanto também aqui no nosso centro histórico. Fora, que eu já tinha citado, as construções, as habitações, os comércios, toda a atividade comercial de serviço e comércio da cidade. Pode passar, querido. Então, a nossa proposta inicial, quando nós propomos a revogação deste dispositivo. Propomos a revogação desse dispositivo da Lei de Zoneamento de Uso de Ocupação do Solo de São José, através do projeto Lei 006/2021. O que era esse projeto? Fica revogado o inciso 6º do artigo 31 da Lei Ordinária 1605, de 17 de abril de 1985. Pode passar, Verônica. Feito isso, protocolamos o projeto, o relator, que é o vereador Constâncio Neto, ele encaminhou esse projeto de lei tanto para a Fundação Municipal de Meio Ambiente, quanto para a SUSP também, para que houvesse a manifestação. Eu não vou ler todos os pareceres aqui, mas eu quero destacar inicialmente da Fundação. Tá? Os 2 pareceres, já quero deixar destacado, foram favoráveis, mas são pontos que eu quero trazer aqui que são muito importantes. No parecer da Fundação Municipal de Meio Ambiente, em um ponto, diz o seguinte: vale destacar que a supra-mencionada norma, que fundamentava a conceituação de área de preservação permanente, APP, da Lei Ordinária 1605 de 85, não mais existe no mundo jurídico, posto que revogada de forma expressa pela Lei 12.651 de 2012, conhecida popularmente como Código Florestal Brasileiro. Ou seja, a lei que trouxe para o ordenamento municipal o conceito de área de preservação permanente, repita-se,
para efeitos de uso e ocupação de solo não mais subsiste. Denota-se, pois, que nunca houve e não há agora em ordenamento federal ambiental uma conceituação para terras de marinha, como sendo parte integrante e necessária de áreas de preservação permanente ao ponto de vista ambiental, que é o que importa para esta fundação. Nessa análise, data vênia, o legislador municipal à época simplesmente inovou ao acrescentar o referido proibitivo em áreas que não possuem características que detêm necessidade de proteção ambiental. Terminando já aqui, tá, gente? Isto significa que a maior parte dos terrenos próximos à faixa costeira, bem como as margens dos rios, ilhas, regiões de mangue, são de propriedade da União, que confere o direito de utilização aos particulares sob duas modalidades, o aforamento e ocupação, sempre mediante pagamento de uma contribuição anual, sendo que sequer poderia ter sido declaradas como áreas de preservação permanente, como foram, posto que sobre elas o município não tem domínio. Finalizando, isto posto, opina esta Fundação Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no sentido de inexistir óbice ao ponto de vista ambiental em face ao pretendido Projeto de Lei Ordinária 006/2021. Pode passar, querida. Pode passar, por favor. Isso é parte ainda do parecer da Fundação, pode passar. Agora aqui, isso, pode deixar na conclusão do parecer da SUSP. Quanto ao parecer da SUSP, eu também indiquei aqui um trecho, que o parecer também ele opina favorável, mas ele faz uma sugestão, que isso que é o importante que eu creio que a gente precise discutir aqui. Cabe aqui também dizer, com relação à parte urbanística, que os estudos para a reelaboração do novo Plano Diretor Participativo de São José, no seu estado de consolidação, até a interrupção do processo em 31 de abril de 2017, versão de 30 de janeiro de 2019, no seu artigo 465 estabelece que a área de preservação permanente, APP, são porções de território protegidos nos termos da legislação específica, cobertos ou não por vegetação nativa, com a função ambiental. Observa-se, no entanto, que em nenhum momento, nos 8 incisos do caput do artigo 465, assim como nos 6 incisos do parágrafo único, faz menção a terrenos de marinha. Quando trata de definição de APP e critérios de parâmetros considerados no artigo 466. Também não faz menção a terrenos de marinha. Aqui, por final, aí na conclusão do técnico da SUSP, ante acima exposto, vez que a Fundação Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável não vê óbice de ponto de vista ambiental em face ao pretendido projeto de lei 006/2021, como se extrai do seu bem fundamentado parecer técnico, de nossa parte, nada temos em contrário a este posicionamento, mas ratificamos a necessidade de que sejam estabelecidas normas de ocupação de terrenos de marinha. Pode passar. Então, feito isso, eu comecei a estudar. Quando depois veio o parecer da SUSP, eu comecei a estudar o que os nossos municípios vizinhos aqui fizeram. Então, eu conversei muito com o servidor público, que é o procurador do município de Palhoça, é o procurador Felipe Linhares, sobre o que Palhoça fez para regulamentar o uso do solo nos terrenos de marinha, que seriam como é que se acontecem essas ocupações. Então, feito isso, discutimos, levamos, inclusive, eu marquei uma audiência com o Dr. Raul, que é o nosso promotor aqui da Vara Ambiental, para apresentar essa proposta, porque eu quis trazer essa proposta para a gente incluir na audiência pública para debate. Foi bem positiva a nossa reunião, até com sugestões, então eu vou apresentar para vocês. Pode salvar o Thomas Moore, por favor? Diante do exposto nos pareceres técnicos da SUSP e da Fundação de Meio Ambiente de São José, propomos a discussão da possível emenda ou substitutivo global, seja o caso,
que, além de revogar o inciso 6º do artigo 31, possa dar novo regramento aos chamados terrenos de marinha, visto que não existe nada no nosso plano diretor que fale sobre isso. Não tem nenhum regramento. Pode passar. Então, esse é o texto para discussão. Tá? Mantém-se a questão da revogação do artigo 31, do inciso 6º do artigo 31, e nós vamos, aí a sugestão minha aqui agora, é acrescentar o artigo 36b à Lei Ordinária 1605 de 85, com a seguinte redação, artigo 36b. Os terrenos de marinha e seus acrescidos são considerados áreas não edificáveis, salvo nos casos de uso ou interesse público ou quando os ocupantes comprovem por certidão ou declaração da Secretaria de Patrimônio da União serem foreiros ou titulares do direito de ocupação, com ou sem preferência ao aforamento. Parágrafo único. Os terrenos de marinha estão sujeitos à urbanização e regularização das suas ocupações, estando sujeitos ao zoneamento e posturas municipais das áreas contíguas, né, nos termos da legislação em vigor. Então, eu trago, nobres vereadores, a sociedade, a promotoria de São José, a sugestão, porque realmente, analisando o parecer emitido pela SUSP, no que pese a ocupação dessas áreas marinhas, que são áreas ocupáveis, nós precisávamos também trazer esse adendo, porque não adiantaria só revogar o inciso 6º do artigo 31, tudo bem, revogaríamos, nós temos toda a nossa orla com zoneamento, mas nós tínhamos que ter um regramento para a questão dos terrenos de marinha, né, para ficar bem definido como é que isso pode ser feito, quem pode fazer isso. Então, eu trago a sugestão aqui para a discussão da inclusão na audiência desse artigo 36b no nosso plano diretor, para sacramentar essa ocupação dos terrenos de marinha. É isso que eu tenho para apresentar, qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigado, vereador Rodrigo Andrade. Registrar também já a presença do vereador Crislan, também já se encontra aqui conosco. Os demais em ambiente virtual, muito obrigado pela presença, né? Parabéns, vereador Rodrigo, pelas considerações. Eu acho que ficou uma boa apresentação, ficou claro a intenção desse projeto, muito bacana para a nossa cidade, que precisa ter um olhar diferenciado para o mar, uma preservação, um cuidado, que hoje São José ela fica de costa para o mar. Né? A gente deixa de aproveitar essas belezas naturais da nossa cidade. A gente poderia estar desenvolvendo de maneira diferente, né? A cidade poderia ter se expandido diferente. Mas, por fim, é um momento de a gente tentar corrigir para o futuro, para que as próximas gerações possam ter uma visão diferente, preservar melhor a nossa cidade. A questão ambiental é muito importante, a questão dos tratamentos desses fluidos, porque a gente tem que cuidar, porque hoje São José, infelizmente, os nossos rios, eles, né, estão em fase crítica e precisamos pensar a cidade nesse sentido. Então, a gente está aqui à disposição. Eu vou abrir agora as considerações, primeiro para as pessoas em ambiente virtual, tá? Se vocês me permitirem, vereador Nardice, né, para depois a gente fazer as considerações. Então, eu estou verificando aqui. Então, vamos lá. Quem gostaria de se manifestar em ambiente virtual, poderia, né? Eu vou abrir pela promotoria. Faço o convite à promotora Márcia Arende. Se quiser fazer alguma consideração, já está a palavra aberta para a senhora. E muito obrigado pela presença. A senhora pode liberar o som. Desativar o mudo. Eu não sei se ingressei de forma errada, eu não estou os vendo, mas pude ouvir a exposição feita e havia feito uma leitura breve das propostas que serão objeto da audiência pública de hoje e de amanhã. Eu gostaria, inicialmente, de dar o meu boa noite a todos, embora eu não possa vê-los, e na promotoria que eu sou titular, tramita um procedimento que é alusivo aos riscos que a não apreciação do plano diretor, do novo plano diretor de São José,
implicaria para os destinos da cidade, até dentro desse pensamento do vereador Matson, no pensar a cidade para o futuro. Nós tínhamos um plano diretor que estava sendo elaborado, e ele foi, o processamento dele foi obstado por um processo judicial, ao final do qual houve um acordo, e desde então, né, desde 2019 praticamente, estamos a aguardar esse plano diretor. O interesse da minha promotoria é exatamente nesta área, na questão urbanística e ambiental, especificamente, a competência é do Dr. Raul. Por essa razão, eu vou dar a palavra para o Dr. Raul para que ele aborde as considerações que ele tem em relação a esse projeto. Eu tenho apenas uma questão que eu comecei a estudar, que é esta de continuarmos adiando, né, o pensar a cidade de uma forma total, e vamos fazendo enxertias no plano diretor de 1985, desrespeitando o Estatuto da Cidade, né, um município maravilhoso como é São José. Nós temos aí mais de 10 anos, né, sem a produção da nova lei, conforme o Estatuto da Cidade prevê. E a minha preocupação é essa, e de outra parte também essa própria legitimidade, né, de alteração da lei do plano diretor por meio de projeto de lei de iniciativa do Legislativo e não do Poder Executivo. Mas é uma questão que seria necessária a avaliação na continuidade do projeto, não necessariamente em ambiente de audiência pública, de modo que eu vou passar a palavra para o Dr. Raul para ele fazer as considerações que eu sei que ele estudou bastante. Muito obrigada. Obrigado, doutora Márcia, obrigado pelas considerações, né? Depois, até aproveitando que o secretário adjunto da SUSP está aqui, né? Eu que tive passagem pela SUSP, a gente, antes de sair, se desligar da SUSP, deixou encaminhado esse projeto, conforme reunião com a doutora Márcia presente. Ele está à Procuradoria do Município e esta casa está aguardando. Eu gostaria que o secretário da SUSP se manifestasse para que a gente possa, no segundo semestre, começar a trabalhar, que é um desejo de toda a cidade, assim como a doutora Márcia considerou. E aquela equipe da SUSP, ela já fez as considerações, as análises, já está pronto esse material, pelo menos a minha saída da secretaria ficou pronto esse material, foi encaminhado à Procuradoria do Município. E vou retornar a conversa ao prefeito também para ver a que ponto está para vir esse segundo semestre para esta casa e a gente começar, dentro de ambiente, de alguma maneira, ambiente virtual, começar a discutir alguma etapa do plano diretor, que é muito importante para o desenvolvimento e segurança jurídica das pessoas que querem vir empreender e aquelas que já estão na cidade, que é muito importante e é um compromisso nosso com a cidade, com os moradores, com os cidadãos, com as pessoas que participaram das audiências públicas e com as próprias promotorias que sempre estiveram presentes e deram a segurança necessária para um plano transparente e seguro para toda a cidade, em respeito também aos técnicos todos que fizeram parte desse material farto, rico de conhecimento, estudos e pesquisas. Doutora Márcia, muito obrigado. Gostaria de abrir a palavra agora ao doutor Raul, que ele pudesse fazer suas considerações. Muito obrigado. A palavra aberta, doutor Raul. Obrigado. Obrigado, vereador Matson. Inicialmente, boa noite a todos, ao presidente, ao vereador Rodrigo, aos demais vereadores, à colega Márcia e a todos que participam dessa audiência. Eu, examinando esse projeto que me foi encaminhado inicialmente pelo vereador Rodrigo, eu sugeri acrescentar algumas coisas, mas antes eu queria fazer algumas considerações em termos de terrenos de marinha, até porque eu trabalhei muitos anos, antes de ser promotor no Ministério da Fazenda, e tive a oportunidade de trabalhar no Serviço do Patrimônio da União, e daí conhecer bem de perto essa sistemática e legislação que envolve os terrenos de marinhas, pelo menos até 31 anos atrás, né? Que de lá para cá eu estou no Ministério Público. O terreno de marinha, ele sempre foi foco, não só em São José, como em todo o nosso litoral, de visão imobiliária, destinada
a uma espécie eu não diria especulação, porque é um termo estranho, mas eu diria destinado à implantação imobiliária e principalmente voltados aos mais afortunados, vamos dizer assim, já que quando se fala de orla marítima, o preço das construções e tudo mais é bastante elevado. Enfim, quando eu recebi esse projeto, eu me lembrei a época em que eu trabalhava, e a doutora Márcia também, em Palhoça, e lá em Palhoça nós temos uma situação muito peculiar, que é os manguezais ao entorno da sede antiga do município. E ali há um avanço significativo e de toda sorte em cima dessas áreas que se diz de acrescidos de marinha. Como o vereador Ricardo explicou, nós temos a linha de praia-mar média de 1831, da linha para dentro é 33 metros é terreno de marinha, da linha para fora o que se encontrar seriam acrescidos de marinha, como por exemplo aqui a Avenida Beira-Mar de São José, que foi autorizado pela União e foi cedido depois para o município a utilização de partes desse aterro ali. Enfim, os meus olhos se voltaram no sentido de tornar não edificável. E aí eu achei, inicialmente eu pensei um pouco, depois achei interessante. Por quê? Porque quando se fala que são não edificáveis, está se, vamos dizer assim, moderando a ocupação e só se permitindo aqueles que efetivamente estiverem regularizados. Isso regularizados pela União, através do Serviço Patrimônio da União. O que vai acontecer? Não se estaria de forma nenhuma elitizando ou segregando ou separando os que hoje ocupam dos que no futuro possam vir a ocupar alguma parcela desses terrenos de marinha. Por quê? Porque todos eles têm a oportunidade de se dirigir ao Serviço Patrimônio da União e lá ver reconhecido seu direito de ocupação ou até mesmo de aforamento, seja oneroso ou seja gratuito, não importa. Então, essa é uma oportunidade. O que se falando de forma prática, toda e qualquer ocupação, toda e qualquer construção em cima de terrenos de marinha no município passa inicialmente pelo crivo da União Federal. Pode ou não pode ocupar? Se pode ocupar, depois vem para o município que constitucionalmente detém a regularização e ocupação, parcelamento, ordenamento do solo urbano, ele vai dizer, pode construir de tal forma. Então, por isso que eu sugeri que, como se hoje, se simplesmente, hoje nós temos o terreno de marinha como APP. Concordo com a Fundação, concordo com a SUSP, não tem função ecológica, pelo menos de forma prática. Toda e qualquer área de APP ela tem que ter alguma função ecológica, a proteção de algum recurso natural. No caso, nós temos as praias, mas as praias elas já são consideradas de preservação permanente. O que nós temos que apenas garantir para os terrenos de marinha é que não haja uma corrida desenfreada para ocupar de toda e qualquer forma, dizendo, olha, não são edificáveis a não ser que a União reconheça o direito de ocupação de cada um. Aí vem a legislação federal que vai corrigir. Mas o que eu achei mais importante acrescentar é porque se nós simplesmente tirarmos da lei orgânica do município, que não é APP, se algum cidadão quiser construir em cima e tiver autorização da União para ocupação ou de aforamento, o que vai regular essa construção? Qual a legislação que vai regular? Não tem, como o próprio vereador disse. Então, é necessário que, na minha visão, que seja incluído nesse parágrafo único que eventuais construções estão sujeitas ao zoneamento e às posturas municipais das áreas contíguas.
ou seja, está se estendendo o que se chama de área que não seja de marinha para os terrenos de marinhas confrontantes. Isso em primeiro momento. Depois, e a esperança é que o novo plano diretor saia o quanto antes, né, doutora Márcia? E alcance todas essas questões. Né? Isso eu vejo como importante para todos nós, porque hoje nós temos um plano diretor em São José que ele poderia se dizer assim, tipo uma colcha de retalhos, com emendas daqui, emendas dali, além de ser muito antigo e está precisando ser modernizado. E nós já ultrapassamos há muito o prazo que o Estatuto das Cidades deferiu para os municípios rever ou construir seus planos diretores, né? E hoje já é possível através de um acordo, como a gente já vem conversando há algum tempo. Mas isso é outra situação. Enfim, na minha visão, a exclusão, passando alheio à questão do projeto ser originário ou não do executivo, que é uma outra discussão, me parece que é adequado nesse momento para o município, para fim de, vamos dizer assim, por uma espécie de regramento, ou por um efetivo regramento para não ocupação, mas sim construções em terreno de marinha. E também para possibilitando a quem tem hoje construção, como tem muitas construções ali na parte antiga de São José, ali antes e na própria Ponta de Baixo, que possa, de forma legal, regularizar, construir, reformar nos seus imóveis. Então, na minha visão, me parece adequado o pensamento e tem como... tirando essa questão da origem ou não, me parece que vem no momento adequado. Só que uma coisa que me preocupa e que poderia ser visto nesse momento também é a questão do acesso à praia. Porque a praia é um bem de domínio público, de uso público. E existe uma legislação federal que fala, eu teria que pesquisar, que fala que de distância em distância, me parece que é de 300 metros, teria que ter um acesso do público em geral às praias. Então, esse cuidado eu acho que o município vai ter que ter, não sei se nessa legislação ou no plano diretor global, para evitar esse tipo de espécie de privatização das praias. Tirando isso, me parece que está de bom tamanho, está adequado o projeto, vereador. Eu não tenho mais qualquer consideração a fazer a respeito. Obrigado pela palavra. Obrigado, doutor Raul. Muito obrigado pelas considerações, né? Acho que é muito bacana, acho que essas falas são oportunas, enriquece os projetos, o debate. Essa é a nossa função, debater, expor à sociedade josefense o objetivo, o interesse desta casa, o interesse da sociedade. A gente tem que procurar atender e de uma maneira transparente e positiva. Agora eu gostaria, aproveitar a palavra, agora abrir por 3 minutos ao secretário da SUSP, que ele pudesse fazer as considerações dele. E fique à vontade aí, secretário Michael, por favor. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar presente mais uma vez aqui na Câmara de Vereadores, podendo discutir questões inerentes à cidade, do município de São José. Precisa continuar crescendo e o vereador Madison, o vereador Rodrigo, o vereador Nardi, propositores desse projeto de lei, são conhecedores, exímios conhecedores do Poder Executivo Municipal, enfrentaram problemas relacionados à área de marinha quando passaram pelas secretarias lá da Prefeitura. O primeiro ponto que eu queria deixar claro com relação ao novo plano diretor é uma determinação do prefeito Orvino, nos primeiros dias do seu mandato, para mim e para o vice-prefeito Michel e secretário da SUSP, que desse continuidade ao plano diretor de São José, o novo plano diretor. É uma meta a gente encaminhar
nos próximos meses a proposta do novo plano diretor para a Câmara Municipal de Vereadores, para que seja discutido. É muito importante, como a doutora Márcia salientou, o doutor Raul, que se traga essa legislação extremamente complexa e que vai traçar os rumos da cidade aí no decorrer dos anos, para que ela consiga crescer de forma ordenada, cumprindo aquilo que determina o Estatuto da cidade, né? Para deixar claro, no ano passado, só para explicar para vocês, dar um parecer, no ano passado, quando estava secretário da SUSP, quando substituiu o secretário Madson, encaminhei a ter continuado o trabalho que a gente vinha fazendo e encaminhei para a Procuradoria o projeto de lei finalizado para a Procuradoria, para o parecer jurídico e cumprir aquilo que tinha sido acordado lá no processo judicial que suspendeu a continuidade da conferência final da elaboração do plano diretor. Com a mudança de gestão, a Procuradoria entendeu por bem devolver a SUSP para análise, então, do secretário Michel, vice-prefeito, para que ele fizesse a análise disso e se estava de acordo com aquilo que tinha sido feito na gestão passada. Atualmente, existem poucas pendências a serem sanadas e revisadas. A principal delas, e que foi um dos principais pontos da ação civil pública, a questão da elaboração do mapa do anexo 3, né? O mapa de interesse ambiental, que acredito que esteja sendo elaborado lá pela Fundação de Meio Ambiente para finalizar e encaminhar a minuta do plano diretor a essa Câmara o mais rápido possível. Com relação à situação do projeto de lei atual, eu faço poucas considerações. O projeto é legal, é bacana. A gente diariamente trata dessa situação lá na Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, né? E hoje existe apenas essa restrição administrativa imposta lá pelo artigo 31, inciso 6, que é a área de APP, só que ele não traz nenhum tipo de regra, só fala isso e destoa de tudo aquilo que é previsto na própria lei 1605 de 85, porque as áreas de interesse ambiental protegidas pelo zonamento do plano diretor, elas estão todas previstas no anexo 1 do plano diretor, né? Então, falado de APP e APL no texto do plano diretor, de quais são as características que devem ter, tal, para ter condição de ser área de APP e área de APL, e esse artigo, esse inciso, ele destoa totalmente de tudo aquilo que de fato o plano diretor atual de 85 representa. Então, de fato, a revogação dele é salutar. A proteção ambiental, ela continua sendo dada para as áreas que merecem o interesse ambiental, determinadas lá pelo Código Florestal, que tem características de proteção ambiental. Então, todas essas áreas vão continuar protegidas ambientalmente falando, porque a legislação federal assim o faz, né? Ela protege essas regiões e são áreas não edificantes, consideradas APP. E a revogação desse inciso, entendo que é prudente, que é legal, e aquela emenda trazida pelo vereador Rodrigo, ela traz algo a mais do que já se tinha. Antes era só a revogação, muito salutar ali, a inserção de seguir aquilo que prevê o zonamento e o Código de Obras do município. Deixar claro que atualmente, no anexo 1 do plano diretor, todas as áreas de marinha possuem zonamento definido pelo anexo 1, então toda essa área vai estar, de fato, protegida pela legislação urbanística, com relação à ocupação, uso, número de pavimentos, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, todos os índices necessários para se avaliar a possibilidade ou não da construção no local. Então, essas são as minhas considerações. Gostaria de parabenizar novamente. Fico à disposição aí para eventuais dúvidas que se tenham. Obrigado, secretário Michael, pelas contribuições aí à nossa audiência pública. Eu vou abrir a palavra também agora à superintendente do meio ambiente, Gabriela. Por favor, a palavra é sua aí por até 3 minutos. Se precisar de tempo mais, é só solicitar. Tá bom? Obrigado. Eu acho que o tempo é bastante... eu preciso de pouco tempo para me manifestar, porque no tempo que os vereadores encaminharam o projeto de lei, né, para a Fundação analisar, já tinha sido analisado anteriormente na gestão passada.
E nessa gestão nós entendemos que são instrumentos jurídicos muito diferentes, né? As áreas de marinha e as áreas de preservação permanente. E foi nesse sentido, um sentido que é utilizado inclusive no estado todo, né? São José legislou de uma forma diferente no seu plano diretor. Nós entendemos que a padronização de entendimento no estado ele só vem a trazer benefícios, né, e dar uma segurança jurídica maior para essas pessoas que já estão localizadas nessas áreas, né, e têm empreendimentos nessas áreas. Então, acredito que com essa mudança no plano diretor, essas pessoas vão conseguir, né, manter de forma bastante segura seus negócios, sua moradia. É claro que essa alteração, do ponto de vista ambiental, nós tivemos esse cuidado, ela não vai alterar a obrigatoriedade de preservação, né, daquelas áreas que são de preservação permanente dispostas na nossa legislação, né? A nossa legislação não tem a área de marinha como uma área de preservação permanente. Então, foi nesse sentido que discutimos bastante lá na Fundação, e pensamos ser bastante segura essa alteração, bastante oportuna para o município de São José. E em relação à finalização do mapa 03, hoje mesmo eu estava conversando com o analista, né, que acompanhou todo esse processo. Eu peguei o negócio já andando, né, mas está sendo finalizado para essa semana ou para outra, secretário. Então, acredito que a preocupação dos nossos promotores, né, ela é muito pertinente. Eu acho que a gente, em breve, vai estar discutindo, sim, aqui o novo plano diretor de São José. Era só isso, gente. Eu agradeço o convite, tá? Para mim foi muito bom ter participado, já que tive uma participação pequena, porém, estudei o assunto junto com o pessoal da Fundação. E me coloco à disposição para qualquer outra necessidade aqui da Câmara. Obrigado, Gabriela, pelas considerações, pela contribuição no projeto, muito bacana, parece ser bem instruído tecnicamente, estive acompanhando, realmente muito obrigado e parabéns à sua equipe pela contribuição. Agora volto ao ambiente virtual. Algum dos convidados nesse ambiente gostaria de fazer alguma consideração? Palavra aberta por 3 minutos, por favor, se manifeste na tela para que eu possa abrir a fala. Está todo... Engenheiro Túlio Maciel, mais alguém gostaria de se manifestar? Só para eu fazer um controle aqui. Então, engenheiro Túlio, por favor, libere o som, palavra aberta, representando o CREA Santa Catarina. Obrigado, vereador Madison. Primeiro, agradecer, dar os parabéns para toda a equipe técnica. Esse problema de área de marinha é um problema que se enfrenta há bastante tempo. Muito bom chegar a um denominador disso aí, mas eu gostaria de fazer aqui, assim, como representante do CREA, fazer das minhas palavras as palavras do Dr. Raul e da doutora Márcia, né? Que o plano diretor ele teve alguma evolução, né? Claro que tinha muita coisa para ser corrigida, acompanhei desde o começo, tanto o Código de Obras quanto o plano diretor de São José, né? Não consegui, enquanto vereador, conseguir aprovar o plano diretor, eu gostaria de ter isso no meu currículo, mas torço que, né, e coloco o CREA à disposição de todos os técnicos da prefeitura, do que vocês precisarem, para a gente realmente andar com esse projeto e tentar, até o final do ano, começar a debater aí na Câmara de São José, que é de extrema importância para o nosso município, né? Assim como foi o Código de Obras, o plano diretor é de extrema importância. Então, estou de acordo com esse projeto, li um pouquinho, não me aprofundei tanto quanto o doutor Raul. Parabéns, doutor Raul, pelas considerações. Mas vamos lá, vamos trabalhar para que São José volte a ser uma cidade grande. O plano diretor é importante, inclusive, para o nosso meio ambiente, porque hoje eu vejo muitas reclamações, né, para a nossa fundação, vejo muitas reclamações que a coisa às vezes não anda. E uma das coisas que eu sinto, aqui falando como Conselho de Engenharia, é que o plano diretor hoje trava, inclusive, as causas ambientais, os licenciamentos ambientais. Então, nada como a gente ter
um destravamento bem melhor, né, dentro da lei, que seria a conclusão do nosso plano diretor. Então, torço e coloco o CREA à disposição para ajudar no que precisar, para a gente ter um fim desse nosso plano. Um abraço, é isso. Obrigado, engenheiro Túlio, representante do CREA. Palavra aberta para algum ambiente virtual. Senhor Antônio, Patrícia, Alan, quiserem fazer alguma consideração, a palavra está aberta, só se manifestar, por favor. Boa noite, Patrícia, presidente do CAU Santa Catarina. Eu não vou entrar nas especificidades do projeto de lei, que eu não conheço a fundo, mas eu gostaria de pontuar uma fala do Dr. Raul, quando ele nos traz o acesso à borda d'água, que é algo extremamente relevante, né? Então, eu gostaria de trazer uma reflexão, o quão enriquecedor seria se essas edificações elas pudessem ter um caráter público. E desta forma, permitir para que tivesse vida nessa região. Nós podemos ter uma comparação bem clara entre o que aconteceu na borda d'água de Balneário Camboriú e o que aconteceu na borda d'água de Florianópolis, aqui na Beira-Mar Norte, né? Onde nós temos um ambiente público, né, onde você tem uma série de bares, restaurantes, existe uma vida acontecendo, de um ambiente que ele não está propício à vida pública. Então, eu trago essa reflexão, né, quando vocês falam em zoneamento confrontante, exatamente que zoneamento seria esse, né, para que pudesse propiciar essa vida, o acesso da população através dessa vida com caráter de uso público. Essa seria a minha contribuição. Obrigada. Obrigado, Patrícia, pelas considerações. Senhor Antônio Moser, por favor, a palavra aberta. Libere o microfone, por favor. Som, senhor Antônio. Senhor, libere... Está aberto, né? Estão me ouvindo, ok? Pode prosseguir. Tá. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite através da presidente da Câmara, a Mary Terezinha. Nosso muito obrigado. Vereador Madison, muito obrigado. Quero estender os cumprimentos a todos os vereadores, ao doutor Raul, à doutora Márcia, e quero também cumprimentar todos os participantes. Nós, representantes do CRECI, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, estamos felizes de estar participando deste evento e por estar sendo tratado assuntos de tanta importância, de tanta relevância para os munícipes desta cidade tão maravilhosa, tão bacana, que é São José. Gostaríamos de dizer a todos e a todas que um dos papéis principais do Conselho é a fiscalização. E nós recomendamos aos nossos profissionais, corretores e corretoras de imóveis, que prestem bem atenção às leis, às legislações dos municípios, para que eles possam cumpri-las na íntegra. E o plano diretor é um deles, e é muito importante porque nós precisamos efetivamente de cidades ordenadas. Então, essa é mais uma das razões que estamos felizes participando desse evento, porque estamos percebendo que está sendo muito bem conduzido, e tudo o que for possível, vocês podem, inclusive, contar conosco. Gostei muito também da fala do Dr. Raul. É muito importante nós prestarmos sempre atenção, porque nós temos que pensar a cidade que nós queremos deixar, o futuro que nós vamos deixar para os nossos filhos, os nossos netos, e nós precisamos, então, de conservar, preservar o meio ambiente. Então, o Estatuto da Cidade precisa ser seguido e, como disse o Dr. Raul, o plano diretor ele precisa estar em constante atualização, e é o que vocês estão fazendo. Então, mais uma vez aqui, registramos os nossos agradecimentos e os nossos parabéns. Muito obrigado. Obrigado, senhor Antônio, pelas considerações. Senhor Alan, quer fazer alguma consideração? Palavra aberta para o senhor Alan, por favor, por até 3 minutos. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite formulado à Ordem dos Advogados do Brasil
Eu sou vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São José e trago aqui os cumprimentos da doutora Eta de Souza, presidente da OAB de São José, a doutora Josiane Toneto, presidente da Comissão do Meio Ambiente, e achei muito válida, muito importante essa audiência pública, e muito esclarecedor também o parecer da Fundação do Meio Ambiente, que deixou bem claro que não há que se confundir terreno de marinha com APP. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, o parecer, pelo que foi dito, en passant, mas deu para perceber que também está muito bem fundamentado. Também quero parabenizar pela apresentação também, e parabenizar pela novidade, né? Porque, a princípio, eu imaginava que seria tratado tão somente da modificação para a exclusão dessa questão de tratar um terreno de marinha como APP, mas aí veio, então, essa novidade, já trazendo uma ideia, pelo menos, o início de um debate sobre a forma como o terreno de marinha deve ser ocupado. Eu até parabenizo também o Dr. Raul pela explanação. Eu só fico um pouco preocupado, talvez nem seja essa a palavra, mas como a forma com que será redigido, então, se isso vier a ser colocado em mesa e votado futuramente, mas no sentido de que não haja um conflito aí entre normas federais, normas municipais, na medida em que o terreno de marinha ele vai ser, de fato, estabelecidas, né? As normas vão ser estabelecidas pela União. Então, me preocupa só a forma como se colocará que é uma área não edificante, porque aí pode ser interpretado futuramente e haver uma judicialização caso se considere lá na frente, ainda que venha a ter uma autorização da União, mas por conta de uma legislação municipal que se impeça, proíba construções, reformas. Então isso tem que ser muito bem analisado, detalhado, para que realmente haja uma segurança jurídica. A segurança jurídica ela tem que ser pensada do ponto de vista da administração pública, né? Porque uma vez que se começa a judicializar, a discutir judicialmente, então aí realmente não há a segurança jurídica. Agradeço mais uma vez pela palavra e fico à disposição para a continuidade dos debates. Obrigado, doutor Alain. A palavra aberta agora volta para esta casa. O vereador Constâncio Neto, a palavra aberta por até 3 minutos, por favor. Obrigado, vereador Madison. Cumprimentando pela presidência da comissão e dessa audiência pública. Demais autoridades, membros do Ministério Público, doutora Márcia Arende, doutor Raul, todas as demais entidades aqui já nominadas, o Sinduscom, a OAB, o CREA, o CRECI. Então, fui designado relator desse PL em fevereiro e já no dia 19/2 encaminhei para a Fundação do Meio Ambiente para verificar se essa alteração implicaria em alguma questão ambiental, né? Então, tivemos o retorno desse parecer bem fundamentado lá pela Fundação. Após esse procedimento ambiental, encaminhamos, então, para a Procuradoria e para a SUSP, em razão das questões urbanísticas e do plano diretor, que é um tema delicado e precisa ser analisado com bastante carinho, como eu acho que todos os envolvidos aqui têm feito. E do retorno do parecer da Secretaria da SUSP, nós tivemos esse encaminhamento que, apesar de ser favorável, dizia que somente a revogação poderia criar um limbo jurídico ou uma questão difícil de justificar ou de regulamentar. E aí, então, veio essa questão
né, nos termos do parecer, que é as recomendações de que a revogação do dispositivo em questão seja associada à criação de um novo regramento específico. Então, o autor da matéria, os vereadores, tiveram esse cuidado também de trazer aqui um novo regramento, porque, né, para que se criar uma segurança jurídica, tanto para quem já tenha imóveis ou para quem quer fazer algum tipo de reforma, como bem falou o doutor Raul, cria essa segurança jurídica, mas, de toda sorte, nós temos que cobrar do Executivo realmente, como vereadores, a questão do plano diretor. É uma importante missão, né, vereador Matson, que o senhor já esteve lá à frente da SUSP, agora o Michael, temos aqui também o secretário da Casa Civil. Então, um pedido dessa Câmara que a gente possa, né, até o final desse ano, estar discutindo essas questões. Então, quanto à questão da competência, também estamos discutindo isso junto à Procuradoria da Casa. Todas essas questões vão ser analisadas, né, pela relatoria e depois encaminhada também aos nossos pares para análise. Eu acredito, então, que com essa normativa que veio agora, vereador Rodrigo, naquela forma, naquele texto ali, ficou bastante interessante, até, né, com orientação assim, de forma bem interessante pelo Dr. Raul. Acredito que a gente possa, então, tirando essas questões resolvidas, a gente possa, então, continuar essa discussão e finalizar aí o parecer o mais breve possível. Agradeço mais uma vez a todos os presentes e me coloco à disposição também. Uma boa noite. Obrigado, vereador Constâncio Neto, pelas considerações. Opa. Vereador Matson, poderia acrescentar alguma coisa? Sim. Eu só vou abrir para o vereador Nardi e volto a palavra para o senhor. Tá ok, obrigado. Vereador Nardi, por favor. Obrigado, boa noite, presidente da audiência pública, vereador Matson. Boa noite a todos os representantes do Ministério Público e das entidades de classe, aos vereadores e aos demais participantes dessa audiência. Na condição de coautor, junto com o vereador Rodrigo e o vereador Matson, deste projeto, eu via a possibilidade de nós resolvermos uma insegurança jurídica de anos. Como a minha infância, eu me criei na Leoberto Leal, terreno de marinha, terreno dos meus avós, e vivia de costas para o mar, mas também de frente para o mar. Conheci aquela orla até 1982. Em 85, o plano diretor foi implementado com esta cláusula. E o desenvolvimento daquela região, quem tiver possibilidade de acessar a orla da Leoberto Leal, da beira-mar, vai ver as ocupações, o abandono, a forma como aquilo está sendo, no passar dos anos, se perdendo investimentos. É isso que a gente tem. E um pouco mais à frente, quase com a divisa com Biguaçu, já existem ocupações irregulares. Por que das ocupações? Porque não é atrativo para o investimento a ocupação daquele espaço urbano, tamanha insegurança jurídica para um investidor empreender ali. Desta forma, com esta aprovação desta lei, se ela se tornar realidade, nós traremos um novo norte para a cidade de São José. E aquele empobrecimento daquela região que de 82 até hoje a gente consegue enxergar para quem viveu aquela região, ela possa, agora no futuro, a gente transformar para a realidade que todos nós queremos. O desenvolvimento, o empreendedorismo, a ocupação ordenada, dentro dos critérios legais, com a questão da Fundação do Meio Ambiente, a aprovação de acordo com a lei e com o código e o plano diretor, com o gabarito, com as definições, como o secretário Michael comentou. Então, eu estou satisfeito com tudo que eu ouvi nesta audiência pública. Tenho certeza que o nosso projeto de lei ele realmente vem a somar para o desenvolvimento da cidade de São José e eu quero parabenizar a todos os envolvidos. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pelas considerações, vereador Nardi. Agora, por favor, promotor Dr. Raul, por favor, a palavra aberta para o senhor fazer umas considerações aí, por favor. Vereador, eu só queria acrescentar que hoje a legislação federal ela já
alcança todas as possíveis situações que envolvam terreno de marinha, como falou a presidente da fundação. Então, hoje, a exclusão desse dispositivo do plano diretor o que vai fazer? Vai, vamos dizer assim, regularizar uma situação que hoje não é observada, né? Porque o município, na verdade, ele pode restringir, ele não pode ele pode, vamos dizer assim, aumentar a restrição, mas ele não pode diminuir essa restrição em relação à legislação federal. Ou seja, ele pode tornar determinada área como área de preservação limitada, como área de preservação permanente, mas ele não pode desdizer a legislação federal. Aí, nesse ponto, eu entendo a preocupação do Dr. Alan a respeito de eventual conflito, mas me parece que a ideia do projeto de lei é separar a questão do município que pode e deve ordenar a ocupação do solo urbano, né? E da regularização propriamente do terreno de marinha. Ou seja, a União Federal ela vai visualizar tão somente a questão de pode ocupar, não pode ocupar, tem direito a aforamento, não tem direito a aforamento, é foreiro, não é foreiro, eventual desmembramento, que também teria que passar pelo município. Enfim, me parece que não haveria, em princípio, algum conflito com essa restrição de não edificar. Pelo contrário, a questão não edificar é uma forma de proteger também, a ajudar, vamos dizer assim, a proteger as questões já previstas no ordenamento federal, que seriam os mangues, seriam a própria praia, né? E daí em diante. Seria só esse acréscimo, vereador. Eu já estou me estendendo demais. Não, Obrigado. que isso. Obrigado pelas considerações. Doutora Márcia, por favor, a senhora queira fazer mais uma consideração? A senhora libera o som. A senhora pode liberar o som, por favor? Eu não tenho outras considerações a não ser essa questão que acho que talvez se o plano diretor fosse mandado ainda nesse semestre, né, essa discussão que estamos fazendo aqui, ela poderia ser feita lá, né, ou como no próprio projeto que será encaminhado, como consta do parecer da própria fundação, não há essa restrição, não vai persistir essa restrição, talvez nós pudéssemos aguardar o plano diretor, né? Então, esse projeto em si, ele tira aquilo que o município colocou equivocadamente, fazendo um sinônimo de área de preservação permanente, fazendo todas as áreas de marinha como áreas de preservação permanente. Foi nisso que o município se excedeu. Se no novo plano diretor isso já não existe, né, como a gente sabe que já não existe, né, esse projeto poderia esperar o plano diretor e ali ser tudo. Mas eu sei que talvez o plano demore mais e há interesses, provavelmente, da indústria imobiliária, de investidores. E essa questão eu concordo, né, que o município talvez tenha perdido muitos investimentos, dada essa insegurança jurídica, e talvez aí radique assim, o caráter de urgência ou mesmo de norte de interesses que estejam sendo albergados licitamente, né, legitimamente albergados, porque essa é a função mesmo dos representantes da comunidade perante o parlamento municipal. O melhor dos mundos seria que nós tivéssemos o plano diretor e que essas questões fossem tratadas lá, mas talvez o próprio plano, o estudo do plano, e eu acompanhei o estudo do plano, o plano é um projeto muito detalhado, né? É um acervo legislativo de regulação bastante vasto, né? E
talvez os vereadores estejam preocupados com essa demora e os autores do projeto fizeram o projeto levando em consideração talvez essa demora. Mas eu ainda insisto que o melhor seria que nós tivéssemos um novo plano diretor. É só isso, presidente. Obrigado, doutora Márcia, pelas considerações. Vamos também, nesta casa, reforçar o pedido, conversar com o Executivo, levar a mensagem através do secretário da Casa Civil, da SUSP, para que a gente possa trazer para essa casa esse debate. Agora, eu, como vereador, ficaria muito feliz em debater junto com os demais colegas, com a sociedade josefense, com os representantes, para que a gente possa ter uma ferramenta atualizada, objetiva, para que a cidade possa crescer de forma ordenada, porque São José tem muito a crescer, muito a desenvolver e precisamos dessa ferramenta para o desenvolvimento da cidade. A gente vai nas outras cidades, a gente vai, um exemplo, eu cito Balneário Camboriú, que a gente vê o desenvolvimento, o crescimento, a arrecadação. Eu estive na cidade, fizeram um elevado em 7 meses, uma coisa impressionante, entendeu? Então, quando se tem recurso organizado, ordenado, a cidade cresce. E São José precisa dessa segurança jurídica, de uma segurança para o crescimento, para que se cresça de forma ordenada e que possa também o município ele abrir o crescimento para outros distritos e bairros da cidade, porque precisam também crescer economicamente. Não podemos só ficar em Cobrasol, em Campinas. São José tem muito para crescer. Estamos recebendo agora um contorno que acreditamos em 2024, segundo a informação dos diretores da Artéries que estiveram nesta casa, se comprometeram com essa cidade, que em 2024, final de 2024, vamos ter um contorno, né? Mas eu acredito início de 2024, né, vereador Rodrigo? Até vamos dar um atraso aí por causa das chuvas. Então, seria muito importante para o desenvolvimento da cidade, já nós temos um plano diretor, para recepcionar um contorno viário e evitar que construções irregulares e um crescimento desordenado em torno do novo contorno. Porque a gente teve um ordenamento novo, um plano diretor organizado, permite que tenhamos uma nova São José naquela região, uma São José nova de verdade, com ordenamento, segurança e garantia. Mas agradeço a participação de todos, deixo aberto alguma consideração. Vereador Rodrigo, vou abrir para o vereador Rodrigo fazer as considerações finais, né, com relação ao projeto. E agradeço a presença de todos. Vereador Rodrigo, a palavra aberta para a gente dar prosseguimento à audiência. Vou falar dali porque o microfone não está funcionando. Questão de ordem, presidente, é só para que seja incluído na ata desta audiência pública essa discussão que nós fizemos sobre a inclusão do artigo 36B, tá? Eu criei um texto aqui que é mais para questão legal, né? Solicito ao assessor de plenário que registre a ata que a proposta de substitutivo global ou emenda aditiva, porque agora depois nós vamos definir se é um ou outro, né, apresentada ao projeto de lei 006/2021 foi discutida e aprovada na audiência pública, portanto, não encontrou qualquer óbice quanto à sua apresentação e aprovação, assim cumprindo os requisitos da Lei 10.257/2001, ou seja, o Estatuto das Cidades, com a participação da sociedade civil organizada, comunidade, autoridades municipais e representantes do Ministério Público de Santa Catarina, da comarca de São José. Assim, informo que a proposta será inserida no sistema para leitura, discussão e votação, seguindo todos os trâmites estabelecidos no regimento interno desta Casa, nos mesmos termos, ora apresentados e debatidos. É só isso, presidente, que eu solicito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Solicito que seja cumprida a solicitação do vereador Rodrigo por registrar em ata pela nossa assessoria. No mais, agradeço a presença de todos. Acho que ficou uma audiência bem, as colocações, as contribuições de todos os representantes, a participação do Ministério Público muito importante, enriquece sempre o nosso debate, os vereadores presentes, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, muito obrigado, assessoria desta casa. Eu entendo satisfatória, se algum colega ou algum convidado quiser fazer mais alguma consideração, eu deixo a palavra aberta, ou encerramos essa presente audiência pública, né, que acredito que a gente possa crescer, somar e que a gente possa, né, vou reforçar o pedido aí, o nosso secretário da Casa Civil, vamos trazer o plano diretor para essa casa para a gente seguir o debate, porque aqui nós temos vereadores novos, nós estamos com 13 novos vereadores que precisam desse material para ter mais conhecimento. Nós temos 19 vereadores na casa, sendo que 13 foram eleitos pela primeira vez e vão ter
pela primeira vez, o conhecimento de um dispositivo, que é o plano diretor, né, um material muito vasto e que precisam, né, ter conhecimento, e para isso a gente vai precisar muito da ajuda do Ministério Público, ajuda da Prefeitura, das entidades de classe, para nos auxiliar de alguma maneira, porque a gente tem que ter tranquilidade, votar com segurança para o desenvolvimento da cidade. No mais, obrigado à presença de todos, muito boa noite mesmo pela presença. Amanhã temos mais uma audiência pública nesse mesmo local, neste mesmo ambiente virtual. Então seguimos. Obrigado, doutor Raul, doutora Márcia, doutor Alain, Patrícia Ducal, engenheiro Túlio do CREA, Antônio Moser do Conselho de Corretores, vereadores presentes. Muito obrigado, boa noite a todos e bom descanso. A Câmara Municipal de São José realizou na noite desta terça-feira a primeira de 2 audiências públicas propostas pela Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, aqui da Câmara. O objetivo foi tratar do projeto de lei 6 de 2021 sobre área de preservação permanente administrativa em toda a área de marinha, contados 33 metros da linha de pré-mar. A audiência ocorreu em ambiente virtual e reuniu diferentes autoridades do Poder Judiciário, da Prefeitura, entre outras. Acompanhe todos os detalhes na gravação da audiência, que está disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Amanhã, a Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente volta a se reunir para tratar do projeto de lei 66 de 2021, do prefeito, que institui o licenciamento urbanístico simplificado e altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 5.938 de 2020, que é o Código de Obras e Edificações. O evento também começará às 7 horas da noite, com transmissão da TV Câmara de São José, canal 10.2 da TV aberta. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.